Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, desencarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco depois da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Firmeza da fé. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, em Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra, entre aspas, pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a, entre aspas, rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sob pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos e pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviços ensinará aos auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto um previdente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé, onde ela existiu, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai-me do mau pensamento e fazer que eu não dê entrada no espírito que tentar seduzir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei-me a consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me do subtório do véu do orgulho, capaz de impedir, de perceber e confessar os amigos. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente galás por mim, e a todos vós, espíritos protetores que dormimos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. E
conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que lhe possa dessa paz possamos compreender as leis do reino espiritual e ter a sabedoria de aplicá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, isto é, aquele espiritual que nos assiste, em nome do nosso anjo da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente estava estudando esse texto sobre as influências espirituais sobre isso. Aos hábitos salutares vão se sucedendo, substituindo as reações intempestivas, autoláticas como exóticas, a perda do conceito de critério de valor, que dão lugar às estranhas ou paradoxais formas de conduta. E a gente viu a semana passada esses dois tópicos, de reações intempestivas que nascem com a impaciência e, outro lado, de exóticas, porque elas fogem ao padrão convencional da época, fogem ao padrão do que a pessoa foi gerado, foge ao padrão da família que está vivendo, coisas que não fazia antes, começam a fazer. Mas o que a gente vai estudar aí, que hoje é uma coisa muito interessante, porque isso sugere a perda dos conceitos de critérios de valor. Critérios de valor são juízos de valor, são princípios éticos. Critério de valor, juízo de valor, ele faz parte da definição da consciência. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valores dos meus atos. Quando você perde juízo de valor, critério de valor, nos conceitos dos seus atos, a sua consciência não está funcionando direito. A nossa consciência, que é a consciência do Espírito, ela repousa no nosso superego. Ela faz parte do nosso superconsciente. Eu posso deixar esse superconsciente quieto e ficar baseando apenas em valores, em critérios da vida humana. Quando eu saio do ser essencial e eu caio na vida humana, eu me entrego para o ego. O ego é onde está a minha ignorância e minhas imperfeições, é onde repousa a minha atração pela materialidade da vida. O ser espiritual não. Ele está fundamentado em questões éticas que remontam ele na direção do caminho que leva até Deus. Então a pessoa que age com consciência, mas consciência do eu maior, ele nunca vai perder os critérios de valores da vida. Do ponto de vista psicológico, a gente classifica como eu maior, eu menor e eu instintivo. Freud falou de id, ego e superego. André Luiz falou de subconsciente, consciente e superconsciente. É tudo a mesma coisa. Então,
isso nos chama para a responsabilidade de saber que critérios de valores eu estou me baseando nisso que eu estou falando, nisso que eu estou vivendo, nisso que eu estou pensando. Porque é muito fácil você mudar a referência. Então, a pessoa que quer aprender algo novo, ela vai em busca de uma referência correta na vida. Porque essa referência correta que vai servir de molde para que ele faça o que realmente deve fazer. E quando eu falo deve fazer, você vê que existe um ponto de união entre o dever, a consciência e a lei de Deus. Ninguém está aqui para fazer o que deseja. Ninguém está aqui para viver como o homem acha que pode. A gente está aqui para cumprir deveres. Quando Paulo de Tarso falou para a gente que na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica, ele chamou a atenção para a gente, para essa possibilidade de você se basear em outros princípios, que não o dever, para levar a sua vida cheia de ilusão. Ilusão que vai te causar somente dor e sofrimento. Cada um de nós temos uma consciência do eu maior, que faz parte da conquista ética que nós já alcançamos. Esse eu maior que a gente traz do mundo espiritual, do espírito imortal que nós somos, e que a gente precisa fazer com que ele seja atuante aqui na nossa vida humana. Porque a gente sempre fala que a gente aprende lá para consolidar aqui. Aquilo que eu aprendi lá, eu tenho que realizar aqui. Mas se na hora de realizar, eu calo aquilo que eu aprendi lá, eu só vou realizar coisas equivocadas. Isso é importante, sabe? Porque aqui na Terra você pode viver do jeito que você quiser, como o Paulo falou. Tudo é permitido. Você é livre. Você é livre tanto para ter liberdade como para ter libertinagem. Está escolhendo você. Mas que a gente tenha o bom senso de saber que ninguém vai fugir da sua consciência. Porque a sua consciência faz parte de você. Então, os critérios de valor que você vai estar usando para julgar e analisar a sua realidade vai depender do trabalho pessoal, individual e intransferível de cada um. Ninguém vai conseguir meter o bedelho na consciência de ninguém. É onde a gente tem maior liberdade. Não existe liberdade mais ampla do que a consciência da pessoa, porque é algo totalmente subjetivo. Essa resposta está lá no Livro dos Espíritos, onde o homem tem maior liberdade. Então a gente fica se perguntando agora, nesse momento, o que é que estamos fazendo da nossa consciência. Mas essa consciência espiritual, que é a consciência da nossa pátria definitiva. Porque a consciência humana, desse eu menor, diz respeito às qualidades que o homem está vivendo, que faz parte da maioria. Então, muitas vezes as pessoas fazem as suas coisas, viagem, do ponto de vista pessoal, familiar e social. Por quê? Porque todo mundo faz. E nessa de todo mundo faz, no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, é porque eu estou sendo condizente com o mal. Então eu me identifico com o mal que campeia aqui na Terra, e eu vou usar esse mal como referência da minha consciência do eu menor. Você vai viver bem? Talvez até viva. Por quê? Porque o seu ego vai sentir alegria, realizando os prazeres dele que nascem da imperfeição e da ignorância. E é como a gente sempre fala para vocês. As alegrias que o ego sente hoje serão as lágrimas que o espírito vai sentir amanhã. As lágrimas que o ego sente hoje
serão as alegrias que o Espírito vai ter amanhã. Porque as lágrimas do ego para se corrigir, ela está tendo como referência os critérios de valores espirituais. São os deveres que a gente sabe que precisa praticar. E para eu realizar dever, eu vou estar sempre educando o meu desejo e retificando o meu ego diante das imperfeições. Então que seu ego chore, é sinal que seu espírito está educando ele. Porque o ego é que nem uma criança birrenta. Quando ele não realiza o desejo dele, ele fica se laboreando, se batendo, se estribuchando no chão. É você. Você não pensa que é só a criança que faz isso, não. A criança é uma representação simbólica do que você faz. Porque toda vez que você se queixa, fica se laboreando de não ter conseguido as coisas, isso é birra. É uma birra moral que você está praticando. Ninguém está aqui para reclamar. A gente tem que entender que a vida que a gente tem é a expressão de Deus para a nossa individualidade como espírito imortal que nós somos. Então, quando eu encaro a vida com tudo que lhe chega, como sendo o dedo de Deus em mim, por que é que eu vou reclamar? Quando eu encaro a vida como sendo um trabalho de prova, de expiação e de missão, eu estou entendendo que eu preciso trabalhar. E eu não vou reclamar do trabalho. Eu vou aceitar e vou à luta, colocando em pauta aquilo que a vida está me propondo. Então que cada um faça uma análise profunda em que fase de vida você está vivendo. E o que é prioritário nessa fase de vida para você. Porque o que passou, passou. E não tem jeito de eu voltar atrás. Mas eu posso fazer diferente hoje com uma visão melhor. Para aproveitar algo mais educativo para o meu espírito, e que meu ego saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então o que é que acontece com isso? Esses critérios de valores que está no nosso superconsciente é onde está a nossa ética. Onde é que estão os princípios que eu devo realizar na vida presente. Tudo aquilo que eu aprendi no mundo espiritual e trouxe para cá, para que diante do conflito eu me baseie nesse código de ética. O conflito é a experiência. O código de ética é o que eu vou realizar. Diante da experiência, para que eu saia dessa vida melhor do que eu quando cheguei. Se eu vou perder os critérios de valores, se eu vou perder a consciência ética, e eu for me basear na consciência humana, quando as experiências chegarem, já imaginou as bobagens que eu vou fazer? Dou só um exemplo para vocês. Porque nessa vida a gente só fez e muito foi bobagem. E muitas vezes, diante das bobagens, você pensa com você mesmo e diz, puxa, eu não devia ter feito isso. Não é assim que acontece? Quando você diz eu não devia ter feito isso, é essa consciência ética te alertando que você agiu fora dos padrões que estavam ao seu alcance realizar. E que você agiu com essa consciência do eu menor, com essa consciência humana que a gente está vivendo, com essa consciência que ainda está presa aos prazeres da matéria e que dá valor só para isso. E você sabe que fez equivocado. Tanto é que a tua consciência ética continua te mostrando, você não devia ter feito isso. Mas você fez. É melhor que você não faça mais isso. Te alertando para que você continue aprendendo. Isso nasce do teu superconsciente. E quando isso acontece, é o teu anjo da guarda, agindo com pensamentos intuitivos que estão lá no teu superconsciente, para que você faça o que deve. Porque o nosso anjo da guarda, ele não vai colocar ideias que não existam em nossa casa mental. A gente já falou isso para aqui. Os espíritos não vão criar em nada de novo na cabeça de ninguém. Sou eu que crio as coisas. Sou eu que construo. Sou eu que me edifico. Então, eu tenho muitas coisas nesse
que eu vou desabrochar se eu for estudar e em busca dessa verdade. Mas mesmo assim, como elas estão em estado latente, Deus, em sua misericórdia, permite que o nosso anjo da guarda venha tirar da latência para que eu reflita naquilo que eu fiz. Então as pessoas ficam bloqueando os critérios e valores de vida, ficam bloqueando a consciência, fazendo coisas equivocadas, praticando, como ele fala aqui, reações intempestivas e rotuladas de exóticas. Mas a consciência dele, através do anjo da guarda, vem chamando ele a atenção. Até quando você acha que vai chamar? Eu dou um exemplo para vocês, que tem no livro Missionários da Luz, da 10ª vez. Trata-se de um rapaz que chegou na casa espírita pela primeira vez para fazer tratamento de passes e participar das reuniões onde ele seria edificado. E quando o André Luiz está lá conversando com os passistas no mundo espiritual, chegam os trabalhadores da casa e diz: olha, fulano chegou da 10ª vez. Aí André Luiz, 10ª vez? Sim. Faz 10 vezes que ele vem aqui consecutivamente. Nessas 10 vezes que ele passa pelo tratamento de passes, nós retiramos as energias negativas, nós equilibramos, nós ajudamos ele a que ele fique em estado de harmonia. Mas nessas 10 vezes que ele veio, que escutou a palavra de Deus, passou por atendimento fraterno, foi orientado, ele não fez nada. Ele continuou sendo a mesma pessoa mundana que sempre foi. E ele diz para o André Luiz: nós não estamos aqui para alimentar as pessoas em seus erros, mas para educá-las em seus acertos. Então, a partir de agora, ele vai ser aliviado cada vez menos. É a mesma coisa que faz nosso anjo da guarda. Então, quando a pessoa chega na casa espírita, socorro, eu estou perturbado, eu estou obsidiado, eu estou sofrendo, eu quero que alguém venha me ajudar, eu quero que a espiritualidade me ajude. Não é bonito isso, pedir ajuda? A primeira coisa que a gente se pergunta é: e o anjo da guarda dele? O que é que tem feito? Tem feito tudo. E o que é que ele tem feito com as instruções do anjo da guarda? Absolutamente nada. Se ele era vicioso, continua sendo viciado. Se era orgulhoso, continua sendo orgulhoso. Se era egoísta, continua sendo egoísta. Então o anjo da guarda cala-se e deixa ele colher a experiência por conta dele. Aí eu pergunto para vocês: o anjo da guarda, que é o representante de Deus na vida dele, agiu desse jeito. Você acha que eu vou agir diferente? Louco é aquele que faz isso. A gente deve sim levar para ele esclarecimentos e consolações. Que é isso que o anjo da guarda fez para ele e ele desprezou. Então a gente vai levar de uma forma mais evidente, de corpo presente, esses esclarecimentos e essas consolações. Para que ele por si só pratique as realizações que está ao alcance dele fazer. Porque ninguém vai fazer pelo outro. Cada um constrói a si mesmo. Seria muito fácil que o outro me construísse, né? Eu ia ficar de braço cruzado, bem bom, né? Tomando água de coco, dormindo, e o outro fazendo comida. Isso cabe na cabeça de alguém? Será que Deus criou os filhos dele para isso? Não. Tenha bom senso. Mas só tem bom senso quem age como pré-frontal. Só tem bom senso aquele que vai atrás de critérios de valores para melhoria. Só tem bom senso aquele que age com a consciência espiritual, com esse eu maior, com esse super-ego, com esse superconsciente que está ao alcance de todos nós. Então, quando você começa a ter uma influência espiritual negativa e começa a ter esse intercâmbio mental com ele, quando você começa a sentir em si a interferência desse negativo na sua vida, uma das partes que vai ser primeiro comprometida em você
É o seu superconsciente, é a tua consciência ética. Porque se ela ficar vigente, o que é inferior não vai tomar conta de você. Porque o que é inferior não faz coisas éticas. O que é inferior não age com a consciência espiritual. São muitos irmãos nossos que vivem equivocados aqui na Terra, que desencarnam diante desses equívocos e que continuam rebeldes, querendo continuar nesses mesmos equívocos. São irmãos nossos que tentam a todo custo bloquear essa consciência do superego. Os espíritos rebeldes, que são os espíritos trevosos, vivem desse jeito, não querendo escutar a consciência ética deles. Eles tentam ao tempo todo anular do ponto de vista mental isso, como se isso fosse possível, e não é. Porque a dor e o sofrimento causam tédio. A pessoa cansa de querer botar um pino quadrado num buraco redondo. Uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Você imagina você 1 milhão de vezes querendo botar um pino quadrado num buraco redondo. Você não vai cansar. É esse cansaço que a gente chama de tédio. É o que acontece com nossos irmãos equivocados, que ainda estão no caminho da rebeldia diante da lei de Deus. É querer botar um pino quadrado no buraco redondo. Eles vão cansar. Foi isso que aconteceu no livro Libertação de André Luiz, com o Senhor das Trevas, que fazia 800 anos que ele estava querendo botar um pino quadrado no buraco redondo. Até que Gregório cansou. Cansou porque ele viu que não ia conseguir, porque isso chama-se de loucura. Loucura é eu querer repetir a mesma experiência, querendo um resultado diferente. A mesma experiência, um resultado diferente. A mesma experiência, um resultado diferente. Nem os animais fazem isso, que não têm consciência. Eles se educam pelo hábito repetitivo. A gente chama isso de reflexo condicionado de Pavlov. Que os seres que não têm inteligência aprendem que não deve colocar um pino quadrado no buraco redondo. Seres instintivos. Agora imagine você que tem consciência. Então você pode bloquear os critérios de valor? Pode. Você pode anular isso? Pode. Mas uma hora você vai cansar. Uma hora você vai entrar em tédio. E o que é mais interessante é que a gente está vendo só a fase inicial do quadro obsessivo, que é o quadro de obsessão simples, sabe? Dessa obsessão sutil. A coisa vai se agravando, porque o mal é desse jeito. Ele quer cada vez causar mais mal. Então você sai depois da obsessão simples para entrar numa fascinação ou cair direto numa subjugação, e você vai sofrer mais ainda. E você, quando estiver sofrendo, aí vem um arrependimento. Vem um arrependimento. E o que é que você vai fazer? Ter que voltar ao caminho errado que você percorreu. Então, ponha uma coisa na sua cabeça. Haja com visão espiritual. Dentro de cada um de nós, temos as respostas precisas para realizar vitorioso as experiências da terra, vencendo as provas, as expiações e ampliando nossas missões. Você não vai fazer se você não quiser. É a escolha de cada um. A gente pode ajudar os outros? Pode. Mas é o que a gente fala aqui. Você só consegue ajudar aquele que está trabalhando no sentido que a sua ajuda vai ampliar a ação dele. Você nunca vai conseguir colaborar com quem não estiver laborando. Então, uma pessoa dessa, que está gerando já fenômenos de irritabilidade dentro de casa com agressividade,
Uma pessoa dessa, que está mostrando uma atitude comportamental totalmente diferente daquele que ele tinha antes. Uma pessoa dessa, que está fugindo dos critérios de valores, não tendo a capacidade de ir em busca do código de ética que está ao lado dele. Você vai levar a ética para ele. Você acha que ele vai querer? Provavelmente não. Porque isso que você vai levar para ele, ele já bloqueou nele. Você vai convidar ele a pensar, fazendo um juízo de valor dos atos dele, e que ele não quer. Ele quer viver outros tipos de valores. Ele quer viver os valores do mundo material. Ele não quer fazer valores do mundo espiritual. A consciência dele é baseada nos padrões dos prazeres humanos. Então a gente vai chamar a atenção, devemos, principalmente se você tem um relacionamento vertical, que é o relacionamento de pai para os filhos. No relacionamento horizontal, você vai sugerir para eles. Do mesmo modo que o anjo da guarda da gente sugere para cada um de nós o que a gente deve fazer diante das provas e expiações, como deve ser o nosso comportamento. Ele vai trazer a ideia, a gente vai levar também a ideia. Você acha que ele vai aceitar a sua ideia? Problema dele. Problema dele. O seu problema é ficar com essa sua consciência ética acesa, ativa, ligada, mostrando sempre o caminho correto. Mesmo que o outro, que esteja junto contigo, no relacionamento horizontal, por exemplo, marido e mulher, por exemplo, irmãos, mesmo estando nesse relacionamento horizontal, se você sugerir e o outro não quiser, paciência. O outro vai ter que seguir o caminho dele e você vai ter que seguir o seu. E a única coisa que você vai poder colocar num relacionamento desse é limite. Você quer seguir os padrões humanos? É um direito seu? É. Relacionamento horizontal, é sugestão. Então você siga. Eu vou seguir o meu. E você também não vai dar palpite. É assim que a gente deve viver. Para que você concretize em você aquilo que realmente é ético, você sabe que é ético e você tem que realizar na sua vida. Você não pode, em nome da fragilidade do outro, se comprometer. E isso é inaceitável. Aquele que tem fé, mas essa fé consistente, como o Marcelo de hoje aqui, diante dos percalços que a vida vai oferecer, se ele realmente tem fé, e essa fé está bem consolidada, com padrões éticos, ele vai fazer e vai vencer as dificuldades. Se ele não tiver uma fé bem consolidada, ele vai fraquejar. Então, eu pergunto para vocês, estamos agindo com consciência espiritual? Estamos agindo com esse eu maior? Porque é como Jesus falou para a gente, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Ou você pratica essa consciência ética na sua vida cotidiana, diante dos pequenos conflitos que a vida vai estar oferecendo, para que você tenha substrato de experiência de fazer o que é certo, e quando chegar os grandes conflitos, você continue fazendo o que é certo. A pessoa que vive de licença moral, essa não tem fé consolidada. Essa é uma presunção. Kardec fala desse jeito no livro do Evangelho. Fé que você diz que vive de sofisma, de meia-verdade, isso não é fé, é presunção. Essa é a palavra que ele usa. Isso incomoda e muito. Porque são muitos os presunçosos que chegam para a gente, se eu não tivesse fé, eu teria morrido, mas agora eu estou passando por isso, assim. Ele não teve fé. Ele teve presunção. Porque se ele tivesse fé, ele continuaria fazendo certo o que é certo, embora dos percalços que a vida está oferecendo. Então, resumindo numa palavra, todos nós somos muito presunçosos. Quando Jesus falou que aquele que tem fé diria para essa montanha, transporta-se daqui para ali e ela iria, é que aquele que tem fé, diante de qualquer conflito da vida, vai lá e resolve. Quando você não resolve e fica reclamando, te falta fé. Aquele que tem fé não reclama, faz acontecer. Então a gente vê as pessoas passando a vida toda levando
cheio de conflito a vida, cheio de dissabores, entende? Por quê? Porque não realizam aquilo que estava ao alcance dele realizar. Quando Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã terá as suas ocupações, porque a cada dia basta seu fardo. Ele falou que eu tenho que realizar um trabalho no meu dia a dia, com provas, com expiações e com missões, e que se eu não realizasse, esse fardo iria se acumular. E fardo acumulando, daqui a pouco as costas vão ficando fracas para carregar esse fardo. Então resolve os teus problemas dos dia a dia. Não seja procrastinador. Mas na frente eu faço. Amanhã eu faço. Depois eu realizo. E o fardo vai se acumulando. E quando chegar amanhã você entra em desespero. Porque você olha para trás e diz, puxa, mas é tanta coisa que eu não dou conta. Não vai dar conta mesmo. Porque ele não fez o que deveria fazer. Então, deixa acesos esses critérios de valores da vida, porque é isso que vai manter tua consciência atuante, e tua consciência atuante, ela vai estar realizando aquilo que ela deve fazer, vai estar praticando deveres. A gente viu várias experiências de espíritas que venceram, como o caso do Licínio, no livro Tormentos da Obsessão. Ele não era um grande letrado na vida, mas ele foi educado e teve uma alma resignada, sabendo ser obediente e resignado, porque a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. É isso que vai fazer com que a gente tenha energia para praticar dever, e diante das dificuldades ele sempre praticou o dever, sempre. Então, se um consegue, por que é que o outro não consegue? Será que Deus criou o filho privilegiado? A gente sabe que não. Então que a gente veja que precisamos, diante dos conflitos, educar nosso ego, educar nosso padrão humano de viver. Que eu não vá atrás de padrões humanos, que eu vá atrás de deveres, de ética, para que eu realize algo nobre na minha vida, e faça isso de mim para comigo mesmo. Porque se eu fizer de mim para que os outros todos vejam, isso é vaidade. Isso não vai ter valor, porque isso é máscara, né? Quando você faz com consciência, você faz porque você entende que é você que precisa ser educado, e não que os outros vejam que você está sendo educado. Muitas vezes as pessoas fazem para que os outros vejam ela fazendo. Quando Jesus falou para nós, não saiba a vossa mão direita o que a esquerda oferece, foi nesse sentido. Quando orares por Pai, tranca-te no teu quarto e conversa em secreto com Ele. E Ele, sabendo que se realiza em secreto, vos recompensará. Quando a gente fala que o dever é a prática daquilo que nossa consciência faz diante da lei de Deus, entenda isso que a gente está dizendo. É você, o dever praticado, e Deus. O resto é o resto. O momento espírita de cada espírito é um momento de solitude entre ele e Deus. É assim que a gente precisa ser educado. Porque só assim você vai manter sua consciência ética do ponto de vista da realidade ao alcance do seu progresso moral. Caso contrário, você vai perder sua encarnação. Porque você vai ficar criando máscaras do ego, vivendo de vaidade, exaltando o seu orgulho, e de concreto você não está realizando nada para você. Um dos maiores problemas, eu acho que é o maior problema, que a gente tem dentro de uma casa espírita, são as pessoas que nos procuram, e nós também muitas vezes, querendo fazer coisas.
Eles acham que fazendo coisas estão praticando caridade. E não estão. Vai ser fazendo mudanças em você que você vai estar tendo progresso espiritual. Muitas vezes as pessoas querem fazer coisas para que os outros vejam ela fazendo as coisas e ela acha que fazendo isso estão angariando algum pedestal diante de Deus. Não é assim. A primeira caridade, a gente está na Revista Espírita de 1866. A primeira caridade é você por você. Para que você, sendo caridoso com você e tendo a caridade com você, você faça a caridade de você para com os outros. E é isso que a gente tem que ter em mente. Realize mudanças edificantes dentro de você. Deixe seu eu maior, deixe seu superconsciente ser o regente da sua casa mental. Eu não tenho que ficar só ligado no superconsciente. Ele tem que reger, ele tem que mostrar os padrões que eu preciso trazer para a minha vida humana. Aí sim, eu vou estar realizando mudanças edificantes e vou sair dessa encarnação melhor do que como cheguei. Então, como é isso que a gente deve fazer? As influências espirituais negativas, elas vêm bloquear os nossos deveres. Como ele faz isso aqui, perda de conceitos e critérios de valor, ele para de praticar deveres. Então, os deveres que ele tinha dele para com os seus pais, se ainda estão vivos, começa a ser deixado de lado. Os deveres que ele tinha dele para com seu cônjuge, começa a ser deixado de lado. Os deveres que ele tinha dele para com os filhos, começa a ser deixado de lado. Os deveres que ele tinha dele para com o trabalho, também começa a ser relaxado. Então, você nota muito bem uma pessoa que tem uma influência espiritual negativa. Ele é relaxado e fica um tanto indiferente em relação aos seus, a si mesmo, do ponto de vista edificante da vida. Quando você vê uma pessoa que tem padrões éticos, que tem consciência maior atuante, ele está praticando dever diante do pai, dever diante do cônjuge, dever diante do filho, dever diante da profissão, dever diante da sociedade. Ele está em busca de deveres, que são obrigações morais, que é onde estão os critérios de valores da nossa vida. Então fica muito fácil de você ver em você e nos seus, nesses que você tem mais contato, quando estão tendo essas experiências de obsessão simples. Porque são muitos que são levados anos e anos a fio nesse quadro de obsessão sutil, de é auxiliado e não é influenciado e não é, nem é nem deixa de ser. Desde que você é criança, começa a sair. E a coisa vai indo. Eu já falei para vocês no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, que tem um capítulo lá só sobre obsessão sutil. O nome é isso, obsessão sutil, que ele usa lá também. E ele explica justamente isso, sabe? E os espíritas, eles sabem trabalhar com maestria. Levam essas obsessões, entendem que eles bloqueiam a consciência da pessoa, e a pessoa vai levando essa vida humana até ficar um pouco mais velha e perder energia, perder fluido vital, perder capacidade de reação. E quando ele vê que a pessoa adquiriu essa falta de capacidade de reação, quando o corpo dele já adquiriu doenças, e ele, bonito nesse capítulo, ele fala de muitas das doenças neurodegenerativas. Ele fala do Alzheimer, ele fala do Parkinson, ele fala muito do Parkinson nesse capítulo. Em que sempre, cara, fala, é quase sempre que existe um quadro obsessivo atuante e que nem sempre as entidades médicas conseguem enxergar. Eles levam o tempo todo assim, sabe? Para que a pessoa, entrando nesse grau de falta de energia, depois eles, como não conseguem reagir, eles tomam conta da casa mental.
É muito triste, ele fala, são poucas as pessoas que diante da dor da doença têm aceitação. Aqueles que não têm aceitação já denotam que estão sendo auxiliados por energias muito negativas na vida. Quando o João fala para a gente, a tudo dá graça, coisa que Paulo também retificou nas cartas que ele mandou para os confrades cristãos, a tudo dá graça. Dai graça às doenças que você tem. Tenha resignação e aceitar, porque aquilo ali está a expressão da vontade de Deus também. Deus está interessado no seu espírito, e não no seu ego que vai desaparecer, e não no ser humano que vai morrer. As experiências humanas que eu tenho é para edificar meu espírito. Então, diante da dor e do sofrimento, a tudo dai graça. Porque se você age desse jeito, você se desvincula do intercâmbio mental negativo, e você agindo com consciência, praticando os deveres diante das doenças, você se intercala com o intercâmbio mental positivo. E olha, te garanto que o peso das dores serão muito mais amenizados. Porque eu já falei para vocês dessa pergunta e dessa resposta do Livro dos Espíritos, que ela fala muito da prece. Kardec pergunta, pode a prece que a gente faz por nós mesmos afastar as nossas provas e expiações, afastar a doença, afastar as dificuldades da vida que a gente está tendo? Ele fala, não, tem coisas que são obrigados a passar. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. Seja resignado, que uma dor desse tamanho vai diminuir. Você passa pela experiência, mas é menos dolorosa. Resignação. Você lá sabe onde é que está essa palavra? Fazendo parte de uma definição de uma outra palavra? Chama-se paciência. Paciência, tolerância, resignação e perseverança. Se você tem paciência diante das doenças que a vida está te dando, sendo tolerante consigo e com elas, se você é resignado, sabendo aceitar, indo em busca de fazer de tudo para melhorar, se você é perseverante, insistindo nisso, nesse caminho bom, a tudo dando graça, as dores serão muito menores. Toda vez que você age com impaciência, atitude intempestiva, exótica, indo atrás de curas milagrosas, como fazem nas casas espíritas, vai fazer cirurgia espiritual com procura, que é uma coisa que a gente está estudando aqui na quinta-feira, que é um grande engodo, que isso faz parte de uma obsessão no movimento espírita. Toda vez que você age sem aceitação, por perda de critérios de valor, por não estar praticando o dever diante dos percalços que a tua vida está oferecendo, você está indo contra Deus. Quem você acha que vai ganhar? Você só está do lado de Deus quando você pratica deveres. Não foi à toa que trouxeram para nós os 10 mandamentos. Mandamentos são deveres maiores. Não foi à toa que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. São os nossos deveres maiores. Não foi à toa que ele resumiu em um só. Ele disse, olha, 10 é muito, você está confuso, não sabe, eu vou dizer 2. Aí ele disse 2 no começo. Quando viu que ninguém fazia os 2, então eu vou dizer 1. Só 1. Faça ao próximo que gostaria de fosse feito por você. Eis a regra do outro. Para tudo. Faz. Porque você fazendo isso, você está tendo critérios de valor do que você está realizando. Uma só orientação para que você coloque em prática durante todos os atos da sua vida. Uma só. É difícil você parar e pensar e dizer, isso que eu vou fazer está de acordo com essa orientação de Jesus? É uma pergunta só antes de você falar besteira ou de fazer coisa pior. Uma.
faz. A gente não faz porque a gente nós não nos acostumamos a cumprir deveres. A gente não vai atrás de fazer o que deve, nem fazer o que é certo. A gente vai atrás de fazer o que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, baseado só no eu egoístico que nós somos nós, do ponto de vista humano. Quando eu baseio a minha casa de referência em mim, eu estou sendo egocentrado. Quando eu baseio na verdade real, eu estou sendo holocentrado, porque a verdade real é para todo mundo. Mas a gente já definiu isso para vocês. Toda vez que eu amo mais a verdade do que a mim mesmo, eu estou sendo humilde. Toda vez que eu amo mais a mim mesmo do que a verdade, eu estou sendo orgulhoso. Então a gente vive sendo orgulhoso. E a gente gosta de dizer que está sendo humilde. Porque dizendo que está sendo humilde, a gente já está sendo orgulhoso. Porque o humilde é uma das virtudes que ela é constantemente dita por ela mesma e não dita pelos outros, nem por si. Ela é a prática dela mesma. Se você disser que está sendo humilde, você já está sendo orgulhoso. O humilde, ele é humilde por natureza, ele não se diz que é humilde. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa casa mental. Porque toda vez que você perde essa casa mental, toda vez que você sai do seu superconsciente, você entra nisso aqui, dando lugar a estranhas como paradoxais formas de comer. Paradoxal, contraditório. Diz uma coisa e faz outra. E o pior chega ao absurdo dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O pai sempre falava isso, né? Hein? Meu pai sempre falava isso. Mas não é só seu pai não, André. Não. Em toda casa você vai ver que existiu isso. Aquele que disser que não escutou isso dentro de casa, está mentindo. Por quê? Hein? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É por aí. É mais ou menos desse jeito. A gente vê esses absurdos, porque uma pessoa que vive desse jeito, é isso que ele está falando aqui. É extremamente paradoxal. Qual de nós que age com integralidade do ser imortal que nós somos? Qual de nós que pensa, fala o que pensa e faz o que fala? Levanta a mão. Porque a gente pensa muita coisa, mas fala aquilo que é conveniente. E na hora de fazer, a gente faz menos ainda. Porque aquilo que é conveniente, que a gente diz, normalmente a gente não realiza. É assim que vive o ego. No entanto, do ponto de vista de você ser um homem holístico integral, você tem que ser aquilo que você pensa, você tem que ser aquilo que você fala, você tem que ser aquilo que você faz. Então, gente, que a gente se eduque. Porque isso faz parte de nós. Senão você vai começar a ter isso aqui, condutas paradoxais, condutas equivalentes, sabe? Condutas que faz uma coisa hoje, não faz amanhã, faz um pouquinho depois não faz mais nada, tá entendendo? E vive nesse lenga-lenga, nesse faz de conta. Pessoas que vivem desse jeito, o intercâmbio mental dele é com a negatividade. Ele já está distante do anjo da guarda dele. Ele escolheu seguir outro caminho. Então o que é que acontece com isso? Aí a gente volta àqueles 4 sintomas que vão estar se exacerbando nessa fase de conduta equivocada. Desconfianças, inseguranças, doenças de pequena monta e insucessos. Aí você fica perturbado com você mesmo, aí vai para casa espírita. Em casa você já fez aqueles quadrados, né? Em casa, o marido fala não vale, a mulher fala também não vale, o filho fala não vale, ninguém fala nada, entendeu? Você vai na casa espírita.
Às vezes vai no médico, o médico chama a atenção, também não é daquele jeito que ele quer. Então vai na casa espírita, por quê? Porque eu estou sofrendo, eu estou com desconfiança, entende? Eu vivo com ansiedade, porque eu sou inseguro, entende? Eu tenho doença, eu sofro daqui, sofro daquilo lá, entende? Eu só tenho sucesso na vida, eu estou devendo a casa, eu estou devendo a prestação, estou devendo tudo, tá entendendo? É desse jeito que as pessoas chegam. Então elas já mostram na conduta delas o grau de obsessão que elas estão vivendo. E o que é que a gente tem que falar para elas? Isso que eu estou dizendo para vocês. Esclarecimentos. Consolações. Que é o que a gente faz estudando em conjunto. Agora veja quantos estão querendo estudar em conjunto. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Quantos estão querendo estudar em conjunto? Semana que vem a gente continua. Muita paz. Façamos nossa prece. Aos nossos irmãos que ainda não acordaram para a verdade da vida. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Não te peço por mim, espírito da iniquidade, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isto basta ao rever o pecador diante do Senhor. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam do pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar um paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem. Extinguir o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.